Olá, alunos terceiro ano IEDA. Bom, nós vamos fazer uma revisão do nosso conteúdo já visto naquele período até a paralisação por causa do vírus. Então nós temos aí só dois módulos, na verdade, do caderno 2, que são ângulos e triângulos, tá? Vamos primeiro falar sobre os ângulos. Em primeiro lugar, qual é a definição de ângulo? Ângulos são duas semirretas que partem do mesmo ponto. Então, ou seja, você pega um pontinho e a partir dele desenha duas retas, duas semirretas. Então, esse desenho que vai aparecer é um ângulo. O ângulo, ele tem, digamos assim, uma história bem antiga, um elemento da matemática que ele é bem fundamental, e é tanto que a divisão do ângulo ela nasce lá nos babilônios, estamos falando aí de mais de 3.000 anos atrás. Então, qual foi a ideia do ângulo? Foi pegar o período de um ano e dividir em partes iguais. Então, pegou o ano, como o ano tem aproximadamente 360 dias, a gente dividiu a circunferência, né, a volta que as estrelas dão em torno da Terra, esse número de dias. Cada fraçãozinha dessa nós chamamos de um grau. Então a ideia do ângulo saiu daí, pegar a partir da Terra, pegar dois pontos que uma estrela se encontra de um dia para o outro e você tem um ângulo. O ângulo tem algumas propriedades que a gente precisa definir. Propriedades, relações. Primeiro os nomes. Nós temos aí alguns nomes especiais para os ângulos. Primeiro, o ângulo reto. É um ângulo que equivale a 90 graus. Na verdade, a ideia do ângulo reto sai da divisão da circunferência em quatro partes iguais. Então, o ângulo reto é um ângulo que é 1/4 da circunferência, então, numericamente, 90 graus. O ângulo obtuso, então, todo ângulo que for mais que 90 graus e menos que 180, a gente chama de ângulo obtuso. E o ângulo agudo, um ângulo menor que 90 graus. Então, 90 graus cravado reto, mais de 90 obtuso, menos de 90 agudo. Depois nós temos o ângulo raso. O ângulo raso é um ângulo que equivale à metade de uma volta. Então é um ângulo de 180 graus. Então o ângulo reto e o ângulo raso são os dois ângulos aí mais importantes que a gente tem para trabalhar. Tão importantes que esses dois ângulos definem para a gente duas relações quando eu tenho dois ângulos. Se esses dois ângulos, a soma for 90 graus, eu vou chamar esse par de ângulos complementares. Então, complementares é quando a soma de dois ângulos dá 90 graus, ou seja, eles formam um ângulo reto. Se a soma for igual ao ângulo raso, 180, eu vou ter ângulos suplementares. Então, importante lembrar que quando a gente está falando de ângulos, a ideia sempre é ângulo complementar e suplementar, a ideia é sempre um par de ângulos. Então, se eu tiver três ângulos que é 90 graus, eles não são complementares. Complementares são dois ângulos que somados dão 90. É o par de ângulos que dá 90, complementares. Par de ângulos que dá 180 são suplementares. Depois nós temos outra relação de triângulos, que são ângulos que nós chamamos de opostos pelo vértice. Então, o que são ângulos opostos pelo vértice? Se você pegar duas retas e cruzar as duas retas que se cruzam, você vai formar quatro ângulos. Os ângulos que estão um do lado do outro são chamados de ângulos. Os ângulos que estão um de cada lado são chamados de ângulos opostos. Desculpa, tá? Então, os ângulos que estão um de cada lado são os ângulos opostos pelo vértice. Então é importante lembrar que ângulos opostos pelo vértice
São ângulos formados pelas mesmas retas e está um de cada lado. Bom, a gente também pode formar ângulos em mais de uma situação. A gente pode formar, por exemplo, ângulos pegando duas retas paralelas, RS aqui, por exemplo, e uma reta que corta essas duas retas, a reta T. Então, essa reta T é chamada de reta transversal. A reta R e a reta S é chamadas de retas paralelas. Perceba que você vai formar 4 ângulos na reta R e 4 ângulos na reta S. Então, cada cruzamento da transversal me forma 4 ângulos. Esses ângulos, eles podem estar relacionados tanto na mesma reta, por exemplo aqui, ó, esses dois ângulos verdes aqui na reta R são ângulos opostos, ó. São ângulos formados pelas mesmas duas retas, só que dá um de cada lado. Mesma coisa para os dois ângulos amarelos aqui na reta R, são ângulos opostos. Só que eu também posso relacionar ângulos que estão em uma reta paralela com o ângulo que está na outra reta paralela. A primeira relação que nós temos nós chamamos de ângulos alternos internos e alternos externos. Alterno significa que está um de cada lado da transversal. Internos tá os dois aqui no meio, ou externos estão os dois do lado de fora das paralelas. Então, por exemplo, um ângulo alterno interno pode ser esse amarelo aqui na reta R e esse outro amarelo aqui. Esses dois ângulos tá um de cada lado da transversal e estão os dois aqui no meio. Outro exemplo de ângulos alternos, só que agora externos, é, por exemplo, esse ângulo beta aqui na reta R com esse ângulo beta aqui. Ó, percebam que esse ângulo beta está na esquerda, esse outro está na direita, está um de cada lado. Então os dois fora, estão aqui na região interna. Quando eu tiver ângulos alternos internos ou alternos externos, eles vão ter a mesma medida. Serão ângulos congruentes. Então esse alfa e esse alfa têm a mesma medida, que são alternos internos. Esse alfa e esse alfa têm a mesma medida, que são alternos externos. A gente pode também ter os ângulos colaterais, que também podem ser internos ou externos. Colaterais significam do mesmo lado. Então, por exemplo, esse ângulo alfa aqui e esse ângulo beta aqui são colaterais, estão do mesmo lado, no caso o lado esquerdo da transversal. E eles são internos, então os dois na região interna entre as paralelas. Esse ângulo alfa aqui e esse ângulo beta também são colaterais, estão do mesmo lado, no caso o lado direito, só que eles estão do lado de fora. Então eles são ângulos colaterais externos. Os colaterais externos, eles são suplementares, ou seja, a soma dá 180. Está inclusive indicado aqui, ó. Esse ângulo com esse ângulo são colaterais externos, a soma é 180 graus. Bom, falemos agora um pouquinho dos triângulos. Bom, o triângulo ele vai ter os ângulos internos. Os ângulos internos são aqueles ângulos que estão dentro do triângulo e estão nos vértices. Então, ele tem 3 ângulos internos. Primeira propriedade importante: em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos sempre é 180 graus. Só que além do ângulo interno, você também tem ângulos externos. Os ângulos externos, eu vou mostrar daqui a pouco na figura como é que a gente localiza esses ângulos. A soma deles é o dobro, 360 graus. Só que o ângulo externo tem uma propriedade importante. Eu vou explicar essa propriedade no desenho. Olha só. Então, aqui eu tenho um triângulo
Em verde eu tenho os ângulos internos, os ângulos estão dentro do triângulo. Então se eu somar esses três ângulos vai dar 180 graus. Para você conseguir um ângulo externo, você pega um lado, por exemplo, eu quero um ângulo externo eu quero o externo desse ângulo aqui. Eu pego um dos lados e prolongo, ó, estiquei aqui esse lado. O ângulo que aparece é o ângulo externo. Então se você pegar todos os ângulos externos e somar, dá 180 graus. Mas tem uma propriedade um pouquinho mais importante, que fala o seguinte: tendo um ângulo externo, esse ângulo externo vai ser a soma dos ângulos internos não adjacentes. Então esse ângulo aqui vai ser a soma dos outros dois ângulos que não estão aqui. Então esse ângulo alfa é a soma desse ângulo mais esse. Esse ângulo beta é a soma desse ângulo com esse ângulo. E esse ângulo gama é a soma desses dois ângulos internos aqui, tá? Então, cada ângulo externo é a soma dos ângulos internos não adjacentes.